O Dia Mundial do Rim foi um dia criado para a gente celebrar a consciência da doença renal crônica, que acontece quando os rins têm uma diminuição do seu funcionamento. A maioria das pessoas acham que para evitar uma doença renal é só beber muita água, mas na verdade isso não é o mais importante. O mais importante é a gente controlar os fatores de risco. E quais são os fatores de risco para a doença renal crônica? Pressão alta, diabetes, obesidade, tabagismo, fumo, o uso abusivo de medicamentos que podem ser tóxicos para os rins, como os anti-inflamatórios não esteroidais, doenças cardiovasculares e a idade avançada. É normal a creatinina, tá? E a função do rim está maior do que 60, que é considerado pra gente fora do risco de doença renal, por enquanto, tá? Como ela tá um pouquinho mais baixa, a senhora tem fator de risco, tem que acompanhar todo ano, tá bom? Porque ela tá bem pertinho do limite. Aí não considera ainda rastreio positivo, mas tá perto, aí tem que acompanhar, tá bom? Parabéns, viu? As maiores causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo são hipertensão e diabetes, que são doenças cuidadas principalmente na atenção básica de saúde, E como a doença do rim é uma doença silenciosa até os seus estágios mais avançados... E a doença renal crônica, ela é uma doença extremamente prevalente, mas ela não dá sintoma. Então a maioria das pessoas que tem não sabe que tem. Então a gente está fazendo essa ação aqui, onde a gente vai dosar creatinina nos pacientes com fator de risco, na tentativa da gente tentar descobrir mais ou menos qual seria essa prevalência aqui. Então é importante que as pessoas se lembrem que para a gente saber se os rins estão ok, a gente precisa realizar a dosagem da creatinina. E essa dosagem, ela tem que ser periódica, no mínimo uma vez ao ano, para os pacientes que têm os fatores de risco que eu citei anteriormente.